Lucas capítulo 15, em nome de Jesus. Lucas capítulo 15. Olhando à sua esquerda, à sua direita, você pode encontrar aí um irmão que é bem crente, que vem para a igreja com Bíblia nas mãos. Agora, aquele que é mais ou menos, ele veio com o celular. Ele não quer mais usar, não quer mais trazer a Bíblia, ele traz o celular. E aquele que precisa se converter ainda, precisa trazer a Bíblia. Graças a Deus, irmãos. Meu Deus do céu. Capítulo 15 do Evangelho. Evangelho de Lucas. Graças a Deus. Ontem eu convidei, ou antes de ontem, e parece que sim, na sexta-feira, eu convidei um casal de jovem para que eles estivessem nesse culto da manhã. Até agora, às 9h40, eu não vi esse casal aqui dentro. Que é o John e a sua noiva. Só se chegou depois. Ah, chegou depois. Está aí o John? A noiva também? Ah, deixou com o coração apertado, hein? Meu Deus, querido. Já ia pedir para outra pessoa buscar vocês. Muito bem, queridos. Vamos para o Evangelho de Lucas, do capítulo 15. Chamo bastante a sua atenção, porque não vamos ler uma revista de moda, uma revista que fala sobre economia, uma revista que fala sobre leis e etc. Vamos ler a palavra de Deus. E de muito especial, as palavras que o Senhor Jesus disse há 2000 anos atrás. Quem é de Deus, ouve a sua palavra. Eu acredito que todos são de Deus. Bendito seja o Senhor. Glória a Deus. Durante toda a ministração, que eu vou até às 11h15, eu vou ficar quietinho aqui no meu lugar. Não saio daqui, pode ter certeza. Ah, não, preciso sair um pouquinho. Não vou ao banheiro, não vou beber água. Mas eu vou ficar aqui na frente. Não sairei daqui. Então faça como eu, porque eu tenho mais idade que você. E as minhas pernas são mais fracas do que a sua. Então se esforce, porque juntos, nos esforçando, certamente Deus fará o que lhe apraz. Em nome de Jesus. O meu desejo, como pregador da palavra de Deus, é que esses minutos que nós passamos aqui, comparado com muitas horas que Deus nos deu de vida, não é nada. E esses minutos nós devemos aproveitar. Por que aproveitar mais com vontade? Porque nós não sabemos se teremos outra oportunidade. Ninguém pode garantir aqui que amanhã estará vendo o sol brilhar, ou verá segunda-feira. Então, enquanto temos tempo, busquemos ao Senhor. No capítulo 15, vou fazer a leitura do versículo 1 até o 10. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir. Ouvir quem? O Senhor Jesus. E os fariseus, os escribas, murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo, veja que Jesus agora vai propor essa parábola para os publicanos e os fariseus. Versículo 4. Que o homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha achá-la? E achando-a, a põe sobre os seus ombros, cheio de júbilo, ou cheio de alegria. E chegando à sua casa, convoca
os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa, e busca com diligência até a achar. E, achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Versículo 11 ainda prosseguindo. A parábola do filho pródigo. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Quero indicar para vocês ainda os versículos de número 17. E caindo em si, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai, que quando estava longe, viu o seu pai e moveu-se de íntima compaixão. E correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. Versículo 20, o qual acabei de ler. Aqui foi o pai que correu ao encontro do filho, foi o pai que beijou o pescoço do menino, do filho. Versículo 21. E o filho disse: pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei-me depressa roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés. E trazei-me o bezerro cevado e matai-o, comamos e alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Amém e amém. Pode assentar, por favor. Muito bem. Com a Bíblia aberta diante dos seus olhos, aqui Jesus contou 3 parábolas que eu acabei de ler com vocês. A parábola da ovelha perdida e a parábola da dracma perdida e a parábola do filho perdido. Só no capítulo 15. Então a primeira parábola foi da ovelha perdida. Quando o pastor tinha 100 ovelhas, mas ele sentiu falta de uma. Ao contar, tinha apenas 99 ovelhas. E o pastor, que ama as ovelhas, que cuida das suas ovelhas, deixou as 99 no redil, e foi no deserto, e saiu pelas montanhas, pelos desertos, em busca dessa ovelha que se perdeu. E nessa parábola, Jesus disse que o pastor encontrou a ovelha. E após encontrar, colocou em seus ombros.
Por que colocou em seus ombros? Porque certamente tinha uma caminhada muito grande a fazer de retorno, até onde deixou as 99. E chegando ao redil, ele promoveu uma grande festa. Chamou seus amigos e disse: aqui está a minha ovelha, que tinha se perdido num deserto bem distante. Alegremo-nos comigo. E fizeram uma festa, e a ovelha voltou ao seu redil. Essa foi a primeira parábola. A segunda foi da dracma perdida. Uma mulher que perdeu uma dracma. E depois de ter perdido essa dracma, ela ficou muito aflita, com muita angústia, com muita tristeza, porque ela não podia ter perdido essa dracma. Mas ela decidiu acender uma candeia, ou uma lamparina, ou um candeeiro, e alumiou toda a sua casa, e procurou pelos 4 cantos da casa, ou 5 cantos, ou 10 cantos, e achou a dracma perdida. E após achar a dracma perdida, essa mulher teve a mesma atitude do pastor que tinha perdido a sua ovelha. Chamou as suas vizinhas, as suas amigas, e fez uma festa muito grande. E disse às suas amigas e vizinhas: se alegrem comigo, porque encontrei ou achei a dracma perdida. E a terceira parábola foi do filho perdido. Veja bem que é ovelha perdida, dracma perdida e filho perdido. O filho pródigo, que quase todos vocês conhecem a história. Que esse filho pródigo, ingrato, irresponsável, orgulhoso, pediu a parte da herança para seu pai. Na verdade, a parte da herança lhe pertencia, mas ele só poderia ter posse dessa herança após a morte do pai. Ele não esperou o pai morrer. Pegou a parte da herança porque o pai lhe entregou nas mãos, e a herança foi em dinheiro, em dólar, em shekel. E esse moço foi para uma terra bem longínqua. Ele quis viver a vida bem longe do pai, bem longe do irmão, bem longe da família. E lá nessa terra longínqua, a Bíblia diz que esse moço viveu dissolutamente. Ele se envolveu em más companhias, se envolveu com prostitutas, e viveu na farra, viveu na gandaia, como diz o mineiro. Passaram-se os anos, acabou o dinheiro, acabou a farra, acabou-se as meretrizes, acabou-se tudo. E esse moço teve que procurar um emprego, um trabalho, para não passar fome. E conseguiu um emprego, uma porta para que cuidasse de porcos, que desse comida para os porcos, que desse lavagem para os porcos. Veja que ponto chegou esse moço. E num certo dia, dando lavagem para os porcos, ele teve vontade de comer dessas bolotas. Ele lembrou-se da casa do pai e disse: eu aqui à beira do chiqueiro, ou junto com porcos, padeço de fome. Mas lá na casa de papai tem fartura, tem uma cama para deitar e dormir, tem uma mesa farta de comida. E aquele moço ali na beira do chiqueiro, ele tomou uma atitude. Eu entendo que quando nós nos reunimos para prestar um culto a Deus, a gente vem para tomar atitude. Cada culto a gente toma uma atitude. Atitude para quê? Por quê? Sempre para melhorar. Sempre para prosseguir. Sempre para voar mais alto. E esse moço disse: vou voltar para casa.
Não sei se papai vai me receber, porque agora eu volto sem sapatos, sem anel na mão, volto doente, sujo, sem dinheiro. Mas a Bíblia diz, você leu comigo, que esse moço, ingrato, pródigo, o pai o avistou de longe quando ele estava chegando na fazenda. E o velho correu, como pai que sempre ama. A Bíblia diz que o velho correu. Correu, foi ao encontro do filho. Abraçou aquele filho rabugento, sujo, fedido, descalço, sem anel, barbudo, cabelos compridos, sujo. Abraçou e beijou o pescoço do filho. E levou o filho para casa. E mandou um servo trazer o melhor bezerro, o cevado, preparado, o gordo. E fizeram um grande churrasco. Chamou também todos os seus vizinhos, amigos, e disse, olha, venha se alegrar comigo. Porque este meu filho, apontou o filho já havia tomado um banho, cortado os cabelos, feito a barba, já tinha colocado sandália nos pés, já tinha voltado a colocar um anel no dedo. E disse, alegrem-se comigo porque esse meu filho estava morto. Morto. Irmãos, deixar a casa de Deus é morrer. Deixar a igreja é morrer. Porque a parábola do filho pródigo, o pai representa Deus. O pai. A casa representa a igreja, é a figura da igreja. Crente, quando deixa a casa de Deus, irmãos, ele entra por um esfriamento, ele vai se esfriando, ele vai se mundanizando, ele vai se afastando. Por favor, me escute. Aí até chegar à beira do chiqueiro, que é o pior estado espiritual, é a beira do chiqueiro. E ali vai viver com porcos, ter vontade de comer as bolotas dos porcos. Acredito que o pastor Ademar, que é o nosso irmão dos 7 irmãos, o caçula, vai concordar comigo que foi a primeira parábola que nós aprendemos quando criança na escola bíblica dominical. Eu aprendi a parábola do filho pródigo quando criança na escola bíblica dominical. Lembro-me da minha professora. Eu estou falando algo para vocês de 65 anos atrás. Quando a minha professora, cujo nome era Isaura, ela nos contou a história dessa parábola do filho pródigo. Então, eu conheço essa parábola do filho pródigo desde criança, desde a idade dos meus 10 anos, 12 anos. Porque eu ia à escola bíblica dominical, a minha classe era debaixo de uma árvore, na frente da igreja, em banquinhos de madeira, que a gente falava banquinho caipira, que não tinha encosto. Então, essa parábola do filho pródigo tem falado ao meu coração até hoje, no meus 76 anos de idade, que sou pastor. E me ensinou essa parábola a nunca deixar a igreja, a nunca deixar a casa do Senhor. Nunca, jamais. Nunca deixei a casa de Deus. Nunca deixamos, nós irmãos, 7 irmãos, deixamos a casa de Deus. Porque a casa de Deus é o lugar que nós nos encontramos com Deus. É o lugar onde Deus ordena a sua bênção. Por isso, a cada manhã, nos dias de hoje, eu com a minha esposa, antes de sair de casa, nós juntos adoramos a Deus, agradecemos a Deus pela oportunidade que Ele nos tem dado, como nessa manhã, mais uma vez, estarmos na casa do Senhor. A minha alegria foi a alegria do salmista no passado. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aleluias, aleluias. Muito bem, então aqui no capítulo 15, que você não fechou a sua Bíblia, Jesus contou 3 parábolas, da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho perdido. Se você ler com carinho, observando, todo o livro de Lucas, todos os seus capítulos do Evangelho de Lucas, você vai contar que Jesus contou 19 parábolas. Vou repetir, só no Evangelho de Lucas, Jesus contou 19 parábolas. Nos Evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, Jesus contou 44 parábolas. Meu Deus!
Guardou o número aí? Então, nos 3 evangelhos, João não tem nenhuma parábola. Mas Mateus, Marcos e Lucas, sim. Então, Jesus contou 44 parábolas. Então, eu quero meditar nesta manhã com vocês na parábola da dracma perdida. Então, voltemos para o capítulo 15, no versículo 8. Observe na sua Bíblia. Fala de uma mulher que perdeu a sua dracma. Essa mulher, ela é a figura do crente. Essa mulher, vou repetir, é a figura de você. É a figura de mim. Então já coloque isso no seu coração para você entender a ministração. Essa mulher, que na verdade é uma jovem, ela é a figura de um crente convertido. Então é a figura da sua pessoa, é a figura da minha pessoa. Agora entenda bem, essa jovem mulher, ela tinha 10 dracmas. Uma dracma era uma moeda de prata. Não vou entrar no valor dessa moeda, não vou falar que essa moeda era dos gregos, não vou entrar nisso porque eu vou perder meu tempo com vocês. Mas essa moeda era uma moeda grega e era uma moeda que chamava-se dracma. Veja bem, essas 10 moedas, ou essas 10 dracmas, formava-se um colar. Por isso fala-se 10 dracmas. Não é uma, não é 2, nem 5, nem 7. 10 dracmas. Então, eu estou repetindo. Então, essas 10 moedas de prata, ou essas 10 dracmas, formavam um grande colar chamado diadema. Diadema. Por que diadema? Porque era um colar que tinha 10 joias, 10 dracmas, 10 moedas. Então, para as mulheres que entendem melhor que os homens, era uma grande tiara que usava-se na cabeça como uma coroa. Uma grande tiara que usava na cabeça uma grande coroa. Em Provérbios, pode ler comigo, por favor, no capítulo 4, versículo 9, veja com carinho, aqui ajuda você a entender mais o que é essa dracma, o que é esse diadema e o que é essa coroa. Provérbios capítulo 4, versículo 9. Presta atenção. Provérbios, à sua direita, depois do livro de Salmos. No capítulo 4, versículo 9, dará à tua cabeça um diadema. De graça, né? E uma coroa de glória te entregará. Para aqueles que abriram depois a sua Bíblia, quero ler novamente. Dará à tua cabeça um diadema de graça. E uma coroa de glória te entregará. Aqui está falando de dracmas. Aqui está falando de um diadema. Como eu disse a vocês, que a figura dessa jovem mulher é a figura do crente, eu quero também dizer a vocês que quem poderia usar esse colar, ou esse diadema, ou essas 10 dracmas, seria somente a mulher, o homem não. Vou repetir. Quem poderia usar esse colar, ou esse diadema, ou essa tiara, com 10 dracmas, poderia ser uma mulher, uma jovem mulher, que estivesse noiva para casamento. Mulher casada não usaria. Somente a jovem noiva
poderia usar esse diadema, essas 10 dracmas. Veja bem. No início da nossa leitura, essa jovem perdeu 1 dracma. Ela ficou com 9 dracmas no seu colar, na sua tiara. Entendeu? Então, essa jovem, que era noiva, ela tinha ganhado esse diadema, essas 10 dracmas. Então essa noiva tinha ganhado esse colar, essas 10 dracmas, esse diadema. Aí vem a pergunta seguinte: ela tinha ganhado de quem? Era uma noiva. Ela tinha ganhado do seu noivo. O noivo havia lhe dado 10 dracmas. Ela não havia ganhado do pai, da mãe, ou da mãe, mas ela ganhou do seu noivo. Então quero mostrar a vocês, para ajudar a entender o que é um diadema, o que é a dracma, chamando aqui o casal de noivos, John e a sua noiva, que eu não me lembro o seu nome. Por favor, chegam aqui. Qual o seu nome? Renata. Renata, fique de frente com os irmãos. Pode ficar aqui, fica de costa. Eu vou colocar a tiara em você. Esse são 10 dracmas. Muito bem. Aqui está a figura das 10 dracmas. E aqui está o noivo. Eles estão noivos mesmo. O casamento está marcado para janeiro de 2021. Iam casar agora no mês de outubro. Mas por causa dos problemas de todo mundo, né? O casamento foi adiado para janeiro de 2021. Mas essa tiara, ou essas 10 dracmas que ela tem na sua cabeça, é porque ela é noiva. Somente a noiva pode usar. Agora, quem lhe deu essas 10 dracmas? O John, que é o noivo. O que representa essas 10 dracmas? Representa compromisso. É um dote que o noivo deu para garantir o casamento. Ele deu esse dote. Ele deu essas 10 dracmas, dizendo para a noiva: eu tenho um compromisso contigo. Seja fiel. Porque eu vou voltar no dia do casamento. E o noivo deu as 10 dracmas e foi embora. Pode ir embora, John. Deixa ela aqui.
O noivo foi embora. E a noiva agora tem em sua cabeça esse colar com 10 dracmas. Está entendendo? Então isso representava o que? Uma fidelidade no compromisso. Era um dote de casamento, é como uma aliança. Para aqueles que estão noivos, usa na mão direita. Então representava o que? Fidelidade da noiva para com o noivo, porque o noivo, ele foi para a casa do seu pai, mas ele prometeu para a noiva que um dia voltaria para assumir o casamento. E a noiva, ela devia permanecer fiel. E o sinal de fidelidade ao noivo que estava longe era ter na sua cabeça as 10 dracmas. Ela não poderia perder uma dracma. Devia ser guardado até o dia do casamento. Porque se ela perdesse uma dracma, ela estaria rompendo com seu compromisso de casamento. Então Jesus disse que essa noiva perdeu uma dracma. E ela ficou aflita. O noivo poderia chegar a qualquer momento e ela estaria em falta. Então Jesus contou essa parábola para falar a respeito do valor da salvação. Não é apenas o casamento, mas o valor da salvação. E eu disse a vocês, e é verdade, que você é a noiva. Eu sou essa noiva. Você recebeu 10 dracmas. E um dia o noivo vai voltar. E você precisa estar de posse das 10 dracmas. Você não pode perder uma dracma. Foi o que aconteceu com essa noiva. Ela perdeu uma dracma e ficou aflita. E o noivo poderia chegar a qualquer momento e ela estaria em falta. Então Jesus contou essa parábola com respeito à salvação, com respeito ao arrependimento. Você ficou mais linda assim, viu, minha filha? Pronto, está aqui. Pode tirar, tá bem? Depois eu dou para outra noiva. Obrigado. Deus é bom. Vamos fazer uma oração, abaixa a sua cabeça. Só vou abaixar a minha cabeça depois que você abaixar a sua. Nosso Deus, nosso Pai, nós não estamos brincando com a Tua palavra, não estamos brincando com o Espírito Santo. Estamos aqui com muito temor e tremor, com reverência, pedindo que o Senhor fale conosco nesta manhã, ao coração de cada um. O Senhor conhece cada um que está sentado nessa poltrona. O Senhor sabe o que cada um está pensando nesse momento, de cabeça baixa. O Senhor sabe do dia a dia de cada um, da situação espiritual de cada um, Senhor. Te pedimos, Senhor, continua falando conosco. Nós recebemos agora essa exortação, recebemos a Tua palavra em nome de Jesus. Amém, queridos? Então presta atenção. Ela perdeu uma dracma. Ela não perdeu 2, nem 3, nem 4, apenas uma dracma. Ela poderia, essa noiva jovem, essa mulher, ter pensado assim: eu recebi 10 dracmas e perdi apenas uma. Apenas uma, eu tenho 9 ainda. Isso não é nada. Eu tenho 9 ainda. E ela poderia também ter entrado por esse caminho. Ter perdido a segunda dracma. Meu Deus. Perdido a terceira dracma.
a quarta dracma, a quinta dracma, ou ter perdido as 10 dracmas. Eu tinha perdido apenas uma dracma. Irmãos, eu lido com crentes há mais de 60 anos. E desculpe eu sempre repetir isso, porque eu entendo que ajuda. Você precisa ter paciência comigo. Porque nesses 50 anos que eu sou pastor, eu tenho visto crentes, por qualquer motivo, perder uma dracma. Não tem importância. É uma apenas. Eu tenho 9 ainda. Deus não vai se importar com isso, não. Meu querido, minha querida, Deus lhe deu 10. Espiritualmente. Dracmas. Se Deus deu 10 dracmas, Deus deu valor a todas elas. E você não pode perder uma dracma sequer. Mas eu tenho conhecido crentes que no tempo vai perdendo uma, vai perdendo outra, vai perdendo as 5, aí chega a perder as 10 dracmas. Aí faz como o filho pródigo. Está lá do outro lado do chiqueiro. Então essa mulher havia perdido apenas uma dracma. E ela ficou aflita, ficou angustiada. Ela começou a procurar por todos os lados. Eu quero a dracma. Onde está a dracma? Porque o noivo poderia chegar de repente. Porque uma dracma já teria quebrado o compromisso de casamento. Agora escute bem. Em que lugar ela perdeu a dracma? Ela não perdeu lá fora, no campo, na lavoura. Ela não perdeu lá na escola. Mas ela perdeu dentro de casa. Meu Deus. Perdeu uma dracma dentro de casa. Aí eu pergunto a vocês. Se ela perdeu dentro de casa, a dracma estava dentro de casa. Em que lugar? A Bíblia não fala. Mas ela perdeu a dracma dentro de casa. Vamos pensar um pouquinho. O que poderia acontecer dentro de casa? Vamos melhorar a pergunta. O que pode acontecer dentro de uma casa para perder uma dracma? Eu não estou falando da moeda. Eu estou falando espiritualmente. O que se pode acontecer dentro de casa? Pode acontecer de perder uma dracma. Pode acontecer de perder uma dracma da leitura ou da meditação na palavra de Deus. Meu Deus, querido. Perde uma dracma quando não se medita mais na palavra de Deus dentro de casa. Porque a palavra de Deus nos ensina no Salmo 128, que bem-aventurado é aquele que anda nos caminhos do Senhor, e que tem a sua mulher em volta da mesa e os seus filhos como planta de oliveira, dentro da sua casa. Então pode-se perder uma dracma dentro de casa, sim. Quando a pessoa é displicente, quando a pessoa despreza a palavra de Deus, não quer ter, não tira o tempo para a meditação na Bíblia Sagrada,
ela vai perdendo a sua dracma. O que pode acontecer dentro de casa? Não também ter um momento de oração. Não tem o tempo para oração dentro de casa. Ela vai perdendo a sua dracma. O que pode acontecer dentro de casa? Presta atenção. É a pessoa dizer assim, não, mas está bem dentro de casa, eu posso só assistir o culto online. Não precisa ir na igreja. A gente fica aqui tomando a nossa Coca-Cola, tomando aqui o nosso refrigerante, ou tomando o nosso cappuccino, comendo o nosso pão, a nossa bolacha. Para que ir à igreja? E vai perdendo a sua dracma. O que pode acontecer dentro de uma casa? Pode acontecer também, não, para que ir na Santa Ceia? A gente pode receber o pãozinho aqui mesmo, entendeu? O pastor, a pastora, traz o pãozinho aqui, a gente não precisa ir na Santa Ceia. Vai perdendo a sua dracma. Escute bem. O que é perder a sua dracma? Estamos passando no tempo da pandemia mesmo, eu estou ganhando pouco, a minha aposentadoria é pouco, o meu salário é pouco, a renda é pouco, eu não preciso dizimar, não. E 10 é um número, 9 é um número. E 10 tirando 1, fica 9. E eu vejo o dízimo aqui também. Não precisa. O que se pode acontecer dentro de uma casa? Uma contenda, uma briga. O que pode acontecer dentro de casa? Uma separação de leito. O que pode acontecer dentro de uma casa? Filhos desobedientes. O que pode acontecer dentro de uma casa? Coisas terríveis. Ela havia perdido uma dracma. Mas interessante o texto, chama a sua atenção, que essa mulher aflita, preocupada, e se o noivo chegasse? Meu Deus, e se o noivo chegasse? A Bíblia diz que ela acendeu uma candeia. Ela acendeu uma lâmpada. Ela acendeu uma luz para procurar onde estava essa dracma, porque ela havia perdido dentro de casa. Bom, para ela acender uma lâmpada, um candeeiro, acender uma luz, uma lamparina, ela devia ter um pouco de azeite. Porque naquele tempo não havia energia elétrica. Então ela tinha um pouco de azeite para pôr na lamparina. Porque a casa estava escura, não tinha janelas. Então ela decidiu acender uma candeia para procurar essa dracma. Mas ela tinha um pouco de azeite. Irmãos, quando eu olho aqui, meditando com vocês esse texto, que essa mulher conseguiu, olha aqui, ela conseguiu acender uma luz, ou uma candeia, uma lâmpada. Eu digo para vocês, graças a Deus, trazendo aqui para o nosso contexto, para o nosso dia a dia, graças a Deus ela tinha ainda um pouco de azeite. Porque graças a Deus ela tinha um pouco de azeite. Porque graças a Deus ainda ela tinha uma porção do Espírito Santo no seu coração. Ainda havia uma esperança. Ainda havia unção no coração daquela jovem noiva. Agora, lembrando das duas parábolas que Jesus contou. A primeira, do pastor que perdeu a ovelha que foi para o deserto. Quando ele encontrou aquela ovelha, ele trouxe para sua casa, fez uma festa, chamou os amigos, os vizinhos, disse, se alegre comigo, porque essa minha ovelha estava no deserto perdida. E na segunda parábola, do filho pródigo, quando o filho veio lá do chiqueiro e voltou para a casa do pai, e o pai disse, chamou também os seus amigos e vizinhos e disse, se alegrem comigo, porque esse meu filho estava morto, estava perdido e foi achado. E essa mulher, ela tinha um pouquinho de azeite. Porque quando você lê Mateus capítulo 25, ali Jesus contou a parábola das 10 virgens.
10 jovens. E dessas 10, 5 jovens, Jesus disse que eram nécias, eram loucas. Por quê? Porque essas 5 jovens noivas nécias não tinha azeite para que as suas lâmpadas se acendessem. Por isso Jesus chamou-a de loucas. Irmãos, o pior estado na vida espiritual de um crente é o pior estado. Eu nunca passei por isso, não quero passar, luto por isso, me esforço por isso. 24 horas eu me esforço para isso. Para que nunca falte o azeite no meu coração. Para que nunca falte o azeite da minha cabeça. Para que nunca, amada igreja, eu venha se apagar. Em nome de Jesus. Mas essa mulher, ela tinha um pouco de azeite. O azeite na Bíblia é o símbolo do Espírito Santo. É a figura do Espírito Santo. Por isso, eu uso muito esse versículo para ministrar em casamentos, que está no capítulo 9 de Eclesiastes, no versículo 8. Não precisa, eu leio para você, abrir a Bíblia. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Vou repetir novamente, isso eu leio para os noivos, no dia do casamento. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte, nunca falte o óleo, isso é, o Espírito Santo na tua mente, na tua cabeça. Nunca percam a dracma, presta atenção. Nunca percam a dracma. Muito bem, então ela acendeu a lâmpada. A lamparina. Alumiou a casa. Vamos procurar a dracma. Mas o que ela fez mais? Depois de acender a lâmpada, meu Deus, ela pegou uma vassoura. Você conhece vassoura? Você tem vassoura em casa? Ela pegou uma vassoura. Ela não pegou um paninho. Uma vassoura. Para que serve a vassoura? E a vassoura naquele tempo, ela é feita de palha. Palha de milho, não sei, palha de arroz, não sei, mas era feito de planta seca. E a vassoura era grande. Então Jesus, nessa parábola, disse que essa mulher, ela pegou uma vassoura. E nós entendemos que a vassoura, ela serve para limpeza, para tirar toda a sujeira de casa. Amo Jesus. Porque Jesus falou, né, está escrito aqui, cada palavra que a gente tem que parar para meditar. Nossa, como eu gosto de Jesus. Irmãos, olha, não estou aqui para me gabar, não faço isso. Não preciso disso. Mas eu passo horas e horas e horas, quando eu tenho tempo, meditando na palavra de Deus. Agora, uma vassoura. Uma vassoura. Jesus mandou, né, mostra que ela pegou uma vassoura. E nós sabemos qual a utilidade de uma vassoura. Vassoura para fazer limpeza, para tirar a sujeira. É para buscar o que está sujo. Para pôr para fora. E ela pegou essa vassoura para fazer essa limpeza. Para procurar onde é que estava a dracma. Porque ela sabia que tinha perdido a dracma dentro de casa. Não estava fora de casa. Era dentro de casa.
Eu não combinei nada com a minha esposa, mas vou mexer com ela agora, na frente de vocês. Porque a gente acerta na hora do almoço. Minha esposa, ela é muito ativa aqui dentro. Nada escapa dos seus olhos. Desde o tapete até o altar, até os banheiros. Minha esposa tem uns olhos que discernem todas as coisas, ela tem olhos de águia. E um domingo, me parece que foi um domingo de Santa Ceia, 3 Santas Ceias, 9 da manhã, às 16 e às 19. Imagina a correria da Ivone aqui dentro para organizar toda essa Santa Ceia. Lá para as 22 ou 23 horas desse domingo, voltamos para casa. Quando amanheceu o dia, na segunda-feira, minha esposa disse assim: perdi a minha aliança. Meu Senhor. E não sei aonde. Mas de tanto lavar as mãos, lava as mãos na frente, nas costas, e faz isso, e cumprimenta um, cumprimenta outro, e lava a mão e tanta coisa. Eu falei, meu bem, quem sabe você pôs dentro da bolsa. Sabe como é a bolsa de mulher, né? Eu sei como é que é a bolsa de mulher. Tem de tudo. De tudo, de tudo. Ela pegou a bolsa dela e virou aquilo lá e viu detalhe por detalhe. E a aliança não estava ali. E aliança de bodas, de ouro, que a gente comprou há pouco tempo atrás, que eu dei de presente para ela do nosso aniversário de bodas de ouro. E a gente fez as bodas de ouro lá em Jerusalém. E ela agora, meu bem, e a minha aliança? E quando ela ficou também aflita e corre de um lado e vira de outro e procura a gaveta e vai, falou, não, mas eu tenho certeza que ontem à noite eu fui com a aliança para o culto, ou ontem de manhã, ou ontem à tarde. Eu falei, vou ajudar a te procurar. Irmãos, umas 30 gavetas que tem dentro da nossa casa, todas as gavetas. Aí minha esposa falou assim, meu bem, eu acredito que quando nós chegamos no domingo à noite, eu devo ter pegado essa aliança, ela deve ter saído, porque eu joguei algumas coisas no lixo, e na segunda-feira já tinha o lixo ido embora. E ela queria descer lá e falar onde é que estava o saquinho de lixo. Falei, não, você não pode descer lá, você não vai mexer no lixo. Eu compro outra aliança. Mas não se preocupe. Mas qual é a mulher que não fica aflita? E ela disse, não, é a nossa aliança que está gravado o seu nome, o nosso nome. E a aliança. E eu passei a manhã toda procurando essa aliança em casa. Aí ela ligou aqui para a igreja. E falou com a Silene, a esposa do Sanderson. Falou, Silene, dá uma procurada em tal lugarzinho, assim, 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 e você vai encontrar. Talvez você encontre a aliança. Por favor. Se encontrar, me liga imediatamente. Passou-se o quê? 15 minutos, a Silene ligou. Oh, Ivone. Se ligou, né? Encontramos a aliança. Oh, que alegria. Meu Deus do céu, que alegria. Ai, deu um abraço na Ivone, deu outro beijo na Ivone. Falei, meu Deus, encontrou a aliança. Mas encontrou aonde a aliança? Aí o Sivaldo, é um jovem que está aqui atrás, que trabalha aqui também, ficou, né, recebeu o recado da Silene, e ele disse, eu sei onde está a aliança. Eu sei onde a Ivone deixou a aliança. Ele pensou, ele não afirmou. Mas ele foi até aquela mesa que está na frente do André, que está filmando aqui o nosso culto. A minha esposa está sentada ali ao lado. E teve um momento que ela tirou a aliança e colocou em cima daquela mesa. E o Sivaldo foi e encontrou a aliança. Aí a alegria voltou para a nossa casa. Oh, encontramos a aliança. Que bênção. Aí no outro dia, na terça-feira, pegamos a aliança aqui.
Então, escute bem, meu querido irmão e irmã. Essa mulher pegou uma vassoura. Foi o caso da Ivone. Só pegar a vassoura. Porque a aliança não foi perdida em casa, foi aqui na igreja. Então essa mulher pegou uma vassoura e ela saiu limpando toda a casa, e debaixo da cama, e sei lá, debaixo dos armários, e procurando. Só que a Bíblia não revela onde ela encontrou essa aliança. Mas ela encontrou a aliança, não, a dracma. Então ela saiu procurando e encontrou essa dracma. Só que a Bíblia não revela onde ela encontrou essa dracma. Aí eu pergunto a vocês, será onde ela encontrou essa dracma? Eu também não sei. Vamos trazer para os dias de hoje. Segura nessa poltrona aí. Se fosse hoje, quem sabe essa dracma estaria atrás da televisão. Estava perdida atrás da televisão. Porque hoje, como pregou o pastor Ademar aqui outro dia, foi na quinta-feira, a televisão tem tomado, tem roubado a dracma de muitos crentes. Sim ou não? Ou quem sabe, teria encontrado a dracma, que era uma só, debaixo do celular. Porque o celular tem atormentado, tem roubado a dracma de muitos crentes. Estou falando sério. Vou repetir. O celular tem roubado a dracma da vida de muitos crentes. Ou quem sabe, teria encontrado essa dracma debaixo do computador. Meu Deus, querido. Então, meus queridos irmãos, não deixe o pecado tirar essa dracma que você recebeu do Senhor. Você recebeu do noivo essa dracma. E ele vai voltar um dia. Entendeu? Porque a Bíblia diz que quando ela achou a dracma, ela convidou todas as suas amigas e vizinhas. Quantos têm perdido a sua dracma? Dentro de casa ou dentro da igreja. Cuide daquilo que Deus te deu. Deus te deu com tanto carinho, com tanto amor. Cuide daquilo que é espiritual. Não deixe Satanás roubar a tua dracma. Não deixe Satanás romper com teus compromissos. Eu disse para minha esposa, e eu gosto de contar minha vida particular para todo mundo. Disse para minha esposa ontem, assentado na cama na hora de dormir. Olha que segredo, hein? Eu disse para ela, meu bem, estamos juntos, pregando o Evangelho há quase 60 anos. E disse mais, pode me oferecer o mundo todo. Eu disse para ela, da minha pessoa, pode me oferecer o mundo todo, o mundo todo, a glória deste mundo, para deixar o meu ministério, jamais. Jamais deixar o meu ministério, deixar minha igreja. Disse mais para Ivone, minha esposa. Pode me oferecer
bilhões e bilhões de dólares para deixar o meu ministério, deixar a minha igreja, para mim é lixo. Escute aqui. Porque eu recebi 10 dracmas. E disse mais para minha esposa. Presta atenção, é mais forte isso ainda. É a verdade que eu vou dizer para vocês. Eu digo diante de Deus. Eu disse para ela, se você dissesse para mim, meu bem, não vá mais para a igreja, deixe o seu ministério. Se você não fizer isso, eu te abandono. Eu disse para ela, a gente ia se separar. Porque eu não deixo o meu ministério. Ainda que a minha esposa diga, vou te abandonar. Ainda que o meu filho diga, eu vou te deixar, meu pai. Ainda, jamais, jamais. Porque eu não sou dono da minha vida. Jesus me comprou com seu sangue. E me deu 10 dracmas. 10 dracmas. Está sendo filmado esse culto. E ouça, escute, ouça, veja quem quiser. Vou dizer mais verdades. Em 1998, 99, eu recebi um convite do reverendo Moon, falecido reverendo Moon. Hoje o seu filho está na frente dessa religião, dessa seita, que chama Igreja da Unificação. Naquela época, reverendo Moon tinha muitas propriedades no Uruguai. Eu hospedei num dos seus hotéis, uma rede de hotéis. E o reverendo Moon, pessoalmente, tete a tete, ele me ofereceu um alto salário. Ofereceu me levar fora do país, do Brasil. Me ofereceu dar faculdade para o meu filho, que era jovem ainda, tentando fazer a faculdade. Me ofereceu levar fora do país, bem distante daqui, com alto salário. Se eu abaixasse a minha cabeça e aceitasse a sua doutrina. Eu respondi para o reverendo Moon, eu não tenho preço. Se não bastasse, ele enviou mais 2 discípulos, que vieram me fazer outra proposta, para que eu deixasse a nossa igreja, deixasse o meu ministério e fosse ser discípulo dele. Eu disse para ele, nem a morte me leva a dracma. Porque eu recebi do Senhor 10 dracmas. Eu tenho um compromisso com o Senhor. Ele vai voltar um dia. E eu vou encontrar com Ele nas nuvens. Aleluias. A dracma que o Senhor te deu, ninguém pode roubar. Jamais, jamais deixarei aquilo que eu recebi do Senhor. Fique em pé, em nome do Senhor. Levanta as tuas mãos para os céus. Receba agora mais do Espírito Santo. Receba mais do Espírito Santo. E a minha palavra agora ao seu coração, como teu amigo, teu pastor, cuide do teu diadema. Cuide das 10 dracmas. Não perca uma sequer. Não perca o seu compromisso com o noivo. O noivo é Jesus. Ele voltará. Aleluia. Não perca o seu compromisso com a igreja. Porque a igreja é o corpo de Cristo. É a noiva de Cristo. Aleluia. Porque o noivo pode chegar a qualquer momento. E naquele momento que você não espera, ele virá como ladrão de noite. Não perca a sua dracma. Não perca o seu diadema. Segure, firme, zele por ele, porque o noivo está para chegar. Aleluia, eu entendo que o noivo já está olhando para o Pai.
O pai dizendo assim, meu filho, a trombeta vai tocar. E vá buscar a minha noiva, porque ela tem 10 dracmas. 10 dracmas. Você tem 10 dracmas. Não deixe o mundo, a carne, o diabo, te roubar uma dracma sequer.